Glorificado seja para todo sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Neste domingo estarão todos reunidos pela manhã nas congregações, as mais diversas congregações, estudando a lição 3 da revista deste trimestre, que trata dos dons espirituais e ministérios. A lição 3, o seu título é Dons de Revelação. O texto base está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntarem, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E na leitura comum, 1 Coríntios 12, 8 a 10, que diz o seguinte: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a interpretação das línguas. Atos 6, 8 a 10. E Estevão, cheio de poder e fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2, 19 a 20. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Deus a Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, remove os reis e estabelece-os. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o futuro e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E a verdade prática para estudar após a lição: buscar os dons e dar espaço aos dons. Esse é o objetivo para que depois da lição a gente faça, que é buscar e dar espaço aos dons em nosso meio. Bem, o autor aqui ele fez uma classificação dos dons que ele, na verdade, ele copiou da ideia comum. Eu discordo um pouco dessa classificação. Por exemplo, assim, o que ele considera dom de elocução, eu considero de revelação. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele colocou aqui na elocução, né? Que é profecia, na verdade. Apocalipse é uma profecia, ele colocou profecia como elocução. E, na verdade, a profecia é uma revelação de coisas que irão acontecer no futuro. O primeiro versículo de Apocalipse já diz, né? Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E o que ele chama de dom de revelação, que não me parece muito apropriado, porque dois deles têm mais a ver com elocução. Vamos ver aqui o que significa elocução. Exprimir o pensamento por meio de palavras. Então não é uma profecia, uma revelação que veio. Eu estou apenas expressando por meio de palavras aquilo que pensa, né? Corresponde também a toda a concretização de uma ideia em forma de enunciado. Mas isso é só na questão aqui de classificação mesmo, porque não tira a beleza nenhuma dessa grande lição que o autor nos traz aqui, maravilhosa, que nós vamos estar estudando a partir de agora. Concordar e discordar respeitosamente é próprio de quem estuda, né? E aí nas EBDs por todo o Brasil, as pessoas possivelmente elas podem concordar, discordar, ajudar ali no meio da lição, e isso traz crescimento para a obra do Senhor nosso Deus. Primeiro tópico, palavra da sabedoria. No subtópico aqui, conceito. Bom, a gente precisa entender que existem dois tipos de sabedoria. Por exemplo, o Jô Soares, ele é um poliglota, fala mais de 10 idiomas. E ele disse também que leu mais de 10 vezes a Bíblia e nunca conseguiu compreendê-la. Para nós, Jô Soares é um fenômeno de sabedoria, de inteligência, de capacidade. Mas essa é uma inteligência, uma sabedoria humana. Nós vamos tratar aqui na lição da sabedoria divina.
essa é a que nos interessa. Porque a humana a gente busca na faculdade, busca nos estudos seculares. Mas a sabedoria que vem do alto, ela tem que ser buscada em Deus. E a revelação de Deus para a gente aprender sabedoria é na sua palavra, que ela nos orienta como fazer. Então, o Tiago já começa dizendo aqui no capítulo 3 do versículos 17 e 18, ele diz que a sabedoria que vem do alto, que é que nós queremos aprender, a sabedoria divina, ela é pura, ela tem aqui uma ordem pacífica, ela é compreensiva, tratável, né? Tratável, cheia de misericórdia. Ela não apenas tem misericórdia, ela é cheia de misericórdia. Ela também tem bons frutos. Não mostra favoritismo. Ela é imparcial. E sempre sincera. E aí ele completa dizendo, né, que os pacificadores plantarão semente de paz e colherão uma colheita de justiça. Então, a qualificação para a sabedoria, veja bem, a qualificação para a sabedoria precisa ter esses ingredientes. Alguns deles estão aqui descritos por Tiago, porque lá em Provérbios já inicia dizendo que o princípio, quer dizer, o início, quando a gente começa a ter sabedoria, sem isso não funciona, é temer a Deus. Então, a sabedoria para o cristão tem a ver com isso, com equilíbrio, com moderação, com misericórdia, né? E aí diz aqui que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quer dizer, Deus decide o que é útil para nós. O Espírito Santo dirige e importa. Não é nós que temos que pensar como usar esse dom, essa capacidade divina da sabedoria. Eu não posso querer usar a sabedoria que Deus me dá para ganhar vantagens, para ganhar parada, enfim, eu preciso usar essa sabedoria para o lado bom, para as coisas boas da vida. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, que tem a ver sabedoria na vida. Um dos princípios, presta atenção, que o próprio Tiago fala também em algum outro momento. Saber ouvir, saber falar e saber calar. Isso é sabedoria. O tempo de cada coisa. A Bíblia fala que há tempo para todo propósito. A gente precisa saber, na andança da vida, se deve falar, quando deve falar, por que deve falar. Isso é sabedoria. E a gente diz assim, puxa vida, porque já aconteceu comigo, possivelmente com qualquer um que está me ouvindo, e não foi uma vez só, de falar, colocar a minha opinião, brigar por uma ideia que eu considerava correta, eu saio dali, vou para casa, boto a cabeça no travesseiro e fico pensando, que loucura que eu fiz, que bobagem, para que eu fui me meter nesse assunto, para que eu fui dizer, não importa, esse momento não era adequado, enfim, a gente fica se torturando, porque entrou numa discussão, numa fala, numa ideia, que não causou efeito benéfico, não teve espaço, e a pessoa sai ainda por ridículo, enfim, por destemperado, e aí a sabedoria que vem do alto, ela nos ensina, nos orienta a alcançar esta capacidade de saber falar com a esposa, com os filhos, na igreja, no trabalho, em qualquer situação. Então esse é o subtópico 1, conceito da sabedoria. É só importante saber que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, né? Então conhecimento e sabedoria são algo diferente. O conhecimento a gente adquire estudando, ouvindo, lendo, a gente passa a conhecer as coisas. Agora eu posso conhecer um monte de assuntos, inclusive como aplicá-los, mas é na aplicação delas que vai se mostrar se eu tenho sabedoria ou não. É no dia a dia, no trato das coisas, na forma como vou resolver, que vem à luz
se eu tenho sabedoria divina para conseguir lidar com aqueles assuntos, continuando sendo honesto, continuando sendo puro, porque algumas pessoas acham que são muito sábias, porque elas conseguem sair de problemas facilmente, mentindo, enganando, quer dizer, emocionando pessoas de forma errada, ludibriando, e aí eles pensam que tem sabedoria. Isso não é sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela é pura. Primeiramente, a primeira coisa que aqui Tiago diz, ele chega a citar isso, primeiramente, pura. Muito bem. Os dons, para o que for útil, repartindo a cada um como quer. Muito bem. Vamos ao subtópico 2. Subtópico 2, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Na verdade, toda a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. Não existe nada na Bíblia que não nos ensinam e nos trazem de Deus sabedoria de como lidar com a vida, com as pessoas, com as coisas e com o próprio Deus. Ela destila sabedoria, né? Eu não sei, na verdade, o que acrescentar aqui não é que não haja argumento, porque a Bíblia toda me dá subsídios. Só não sei se é necessário. Eu só vou citar, então, Jeremias 10 e 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Subtópico 3, uma liderança sábia. Aquele que se propõe a servir a igreja, a palavra líder eu sempre acho meio forte, porque na Bíblia eu encontro servos, né? Mas quem se propõe a servir a igreja de qualquer forma, ele precisa buscar em Deus sabedoria, né? A técnica e a prática até ajudam, mas elas não resolvem, né? Então, não basta conhecer sobre um assunto, é preciso saber praticá-lo, é preciso saber vivenciá-lo, aquilo que nós estávamos falando há pouco aqui. O Paulo disse, não adianta ouvir e aprender, tem que praticar. Quer dizer, não basta ser bom ouvinte, é preciso praticar aquilo que se está aprendendo. Há pessoas assim, quase que a totalidade, né? Que quando assumem uma função, eles se acham plenos. Você já percebeu isso? A pessoa ganha uma função qualquer, um cargo, né? Ele acha que é ele que tem que ter todas as respostas para a igreja. Ele acha que ele é um ungidão, que ele tem que ter qualquer setor ali, a palavra dele é a última, é a definitiva, porque ele ganhou uma função hoje. Ganhou uma função, sei lá, vive, acha que é assim que funciona. Não é. A pessoa, ela só consegue ter capacidade plena de resolver os assuntos espirituais na sua vida e na igreja, quando ele adquire de Deus a sabedoria. Por tal motivo que a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo colocou uns para evangelistas, mas outros para doutores, outros para pastores, enfim, ele repartiu no meio da igreja essa condição. É preciso dar espaço para aquela pessoa poder desenvolver o seu trabalho, o seu ministério. Tópico 2, a palavra da ciência. O que é ciência? Ciência é um conhecimento que explica os fenômenos, obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Ciência é isso. Foram experimentados um tipo de tratamento, levaram anos procurando a própria vacina, né? Procura durante anos, fazem experimentos, até que chega um ponto que se diga esta vacina serve para tal coisa, tem tanto por cento de eficácia. Ciência é isso. É aquele conhecimento que, pelas coisas que estão acontecendo, pela verificação das coisas, do universo, da terra, do corpo humano, da água, a pessoa descobre o funcionamento e a utilidade, né? E a ciência, ela se baseia na regularidade, na previsão e no controle dos fenômenos que podem ser observados. Na verdade, ciência, popularmente, é conhecimento. A pessoa está ciente, ela está informada. Entendeu? Por exemplo, você vai assinar um documento lá no cartório, aí bota ali ciente, quer dizer, você está de pleno acordo, sabendo que está dentro daquele contrato que você está assinando,
você está ciente. Ciência é isso, é um conhecimento daquilo que está sendo verificado, daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo desenvolvido. Esse é o popular e isso se aplica para todos os níveis da ciência, né? Está muito na moda hoje, né? Muito em voga, que os políticos estão decidindo, uns decidem o que a ciência diz, outros decidem aquilo que a ciência não está falando, enfim, temos que ir pela ciência, né? Então, todo mundo quer seguir aquele que tem conhecimento. Na igreja a mesma coisa, né? Conhecimento bíblico, diferente do conhecimento secular, ele tem a inspiração clara divina, ela não falha. A ciência humana falha, ela tem limitações. A ciência divina, ela não falha, porque ela vem da fonte da sabedoria, que é Deus. E aí vem o chamado dom da ciência, né? Nós já lemos, ele pode ser dado como dom. Essa pessoa recebe o dom, mas ele precisa desenvolvê-lo. Recebeu o dom de conhecimento, mas ele precisa administrar esse dom, porque para ele é mais fácil a compreensão das coisas. Não tem aquelas pessoas que quando elas expõem um assunto bíblico, elas expõem uma mensagem, a gente diz, nossa, anos que eu leio essa palavra, nunca percebi isso. Aquela pessoa tem o dom da ciência, ele tem a capacidade de, lendo a palavra de Deus, extrair de lá, no aprofundamento de um estudo, na graça que Deus lhe dá, através do dom que Deus lhe deu, para ele é muito mais fácil de discernir aquela lição. A gente ouve 10, 20, 30 mensagens sobre aquele assunto. Vem o dom da ciência, o servo de Deus, que tem aquela capacidade divina, e ele traz a mensagem, e aquilo fica claro para a gente. A palavra é claríssima, a gente entende de forma tranquila, e a gente percebe e aprende e tem capacidade de aplicar aquela orientação que a gente não sabia exatamente como funcionava, né? Lá em Daniel, né, ele teve uma revelação. Em seguida ele disse, o anjo disse para ele, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, pedindo entendimento e se humilhar diante de Deus, o seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Bem, vamos lá. O conhecimento bíblico, ele tem inspiração divina, a gente sabe disso, né? E pode vir através de 3 formas que pode vir o conhecimento bíblico. Como é que nós podemos conhecer a Bíblia? Conhecendo a Bíblia, nós estaremos conhecendo a Deus. Como é que pode se dar isso? Primeiro, através do dom, né? Que no momento em que Deus dá o dom, essa pessoa passa a ter mais facilidade. Ela tem um dom. Ela consegue ler, entender, discernir, compreender, enfim. Ela pode vir também, o conhecimento, através de uma revelação. Né? Aquilo que eu li para vocês, que veio a Daniel a revelação porque ele buscou e orou ao Senhor. E também de estudar. Essas 3 formas aqui, você adquire conhecimento bíblico, né? Lá em Mateus 22, aqui eu vou botar o exemplo, Daniel 10, 12. Daniel 10, 12. E aqui estudar, Mateus 22, 29. Estudar. Jesus respondeu para os líderes de Israel, ele disse, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus não estava falando aqui para a pessoa despreparada, que não lia as Escrituras. O que ele estava querendo dizer, ele citou isso na verdade para estudiosos, o que ele estava querendo dizer é que eles não souberam interpretar. Eles eram os líderes da igreja, eles estavam ensinando as pessoas, mas de forma errada, porque eles estavam interpretando de forma errada. Então Jesus disse para eles, o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras. Vocês leem e não entendem. Em outra ocasião, ele disse, examine as Escrituras. Vocês estão questionando a minha pessoa, examine, são elas que testificam de mim. Então, eles liam, mas sem buscar de Deus conhecimento. E aqui, a gente tem que estudar a palavra de Deus para descobrir Deus dentro dela, de um coração livre e aberto ao Senhor. E o conhecimento divino, né?
ele aprofunda a pessoa nas dimensões aonde os demais não chegam, aonde poucos chegam. Pouca gente chega no conhecimento profundo da palavra de Deus. Vamos dar esse espaço. Você pode buscar esse dom, você pode buscar essa capacidade divina e você procure aprender com aquelas pessoas que conhecem realmente a palavra de Deus. Porque aquilo que vou repetir aqui, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, a pessoa passa a conhecer a Deus. Subtópico 2, a função. Bom, o conhecimento de Deus, esse dom de ciência que é conhecer, ele nos livra de armadilhas, ele nos tira de situações difíceis e complicadas, porque nós já estamos tendo um conhecimento prévio. Quando as pessoas nos explicam, a gente já está de antemão sabendo. Quando uma pessoa está falando, no momento em que as palavras fluem e saem, a mente da gente está processando, porque a pessoa tem conhecimento sobre os assuntos, ele vai fluindo nele esse dom, essa capacidade divina. Então, quem conhece, erra menos, pelo menos deve. Subtópico 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência, de personagens aqui. Gente, eu não vou citar, professora, nenhum exemplo, porque alguns que estão descritos aqui na revista pode ser motivo de polêmica, por estarem misturados aqui as citações, exemplo de um dom que pertence a outro. Então, basta que você compreenda o que foi dito até aqui sobre conhecimento. E você perceberá que o conhecimento de Deus é algo de suma importância. Então, nós falamos um pouquinho sobre a sabedoria, que é uma habilidade, uma capacidade de lidar, de viver a vida, de poder tratar com as pessoas, de poder viver em sociedade. A sabedoria que vem do alto, ela tem características lindas, maravilhosas. Nós queremos estar perto de pessoas sábias. E aquela pessoa que tem ciência, aquela pessoa que tem conhecimento das coisas, como funciona. Esse que tem ciência, ele precisa buscar sabedoria. Aquele que tem sabedoria precisa buscar ciência. Fica muito melhor de viver a vida espiritual dessa forma. Então, o resumo é esse, né? Ouvimos muitas vezes assim, o cara enriqueceu porque o cara era sábio, né? Ele é sábio, por isso ganhou as eleições. O cara é sábio, por isso alcançou tal posição. Será? Sabedoria é outra coisa, né? Então vamos botar aqui, agora sim, vamos colocar a diferença entre conhecimento e sabedoria. Só para ficar bem claro aqui, né? Diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento pode-se usar qualquer outro sinônimo, mas é para vocês entenderem, descortinar o assunto, tá? A pessoa aprende e ela consegue entender perfeitamente aquele assunto. A sabedoria não só descortina o assunto, ela sabe vivenciar o assunto, o que fazer com aquele assunto. Então, uma coisa é eu conhecer, mas o que eu faço com isso? A sabedoria me diz o que eu faço com isso. Tá ok? Essa é a diferença entre um e o outro.
no tópico 3, discernimento dos espíritos. O subtópico 1 fala que o dom de discernir os espíritos. O autor coloca bem o assunto aqui. Ele, nas palavras dele, uma capacidade sobrenatural de distinguir. Isso é discernimento. É uma capacidade sobrenatural de Deus, divina, de distinguir um assunto que está sendo falado. Uma pessoa está trazendo uma mensagem bíblica. Quem tem discernimento espiritual, ele, no seu espírito, é revelado por Deus o que está por trás daquele assunto. O que a pessoa está querendo ao trazer aquele assunto. Se aquele assunto tem inspiração divina, humana ou diabólica. Uma profecia sai e as pessoas discutem sobre a profecia. Uns cegamente acreditam, outros ficam na dúvida, outros deixam de acreditar. Quem tem discernimento espiritual, ele sabe, ele não entra em luta. Ele ouve aquela profecia, ele avalia por dentro da palavra de Deus, porque nós estamos tratando as coisas divinas aqui. Ele nitidamente, na hora, é revelado no seu coração se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. É ou não é maravilhoso este dom, esta capacidade? Mais um dom maravilhoso da palavra de Deus que está à sua disposição, não para seu ego, para sua vaidade, para que você seja importante, para você ganhar dinheiro, mas ficar famoso, famosa, mas para que você possa ser útil no reino de Deus, porque a igreja precisa. A Bíblia diz que não havendo orientação, não havendo profecia, o povo se perde, o povo se corrompe. Algumas épocas da igreja, e esta é uma época difícil que estamos vivendo, é preciso uma renovação espiritual, porque há todo tipo de líder, há todo tipo de mensagem, há todo tipo de interpretação e cada vez surgindo mais, porque há espaço para isso. Não tem uma palavra centrada de Deus que tenha autoridade para definir todas essas questões. Então, aquele que buscar de Deus esse dom maravilhoso há de recebê-lo para ser útil através do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, uma pessoa que tem uma preocupação que eu quero trazer, uma pessoa que tem o dom de discernimento, não é difícil para ele sofrer contrariedades, não é difícil para ele ter oposições dentro da própria igreja, não é difícil para ele sofrer alguns golpes, algumas derrotas. Por quê? Porque ele está orientado pelo Espírito de Deus e ele não vai ser enganado nunca. Ele vai ter capacidade de verificar se aquele hino realmente é ungido por Deus, se aquela pessoa está realmente com boa intenção, com bom sentimento. Ele tem essa capacidade. Porque, irmãos, professor e professora, deixa bem claro para o teu aluno, aqui no mundo existe 30 vezes mais seres espirituais do que humanos. Nós temos os anjos, nós temos o espírito do homem, nós temos o espírito de Satanás e seus demônios, que estão agindo e atuando. Então o mundo espiritual ele é muito maior aqui na Terra do que a gente possa imaginar. E é preciso ter a graça de Deus, quem quer pertencer à Igreja de Jesus, para discernir todas essas coisas. E esta pessoa que tem discernimento, ele está enxergando, ele está vendo, ele está recebendo de Deus a revelação das coisas como estão acontecendo. E a grande maioria às vezes não está. Então, às vezes, num assunto tratado, se ele colocar o seu pensamento, ou ela colocar a visão que Deus lhe deu, o discernimento que recebeu passar por demais, é possível que sofra uma antipatia, uma contrariedade, de as pessoas o considerarem rebelde, o considerarem, enfim, porque ele está dizendo o que não é de Deus, o que é, e dizendo que é de Deus, o que não é, e aí, enfim. E é porque os demais não estão enxergando. A pessoa está, às vezes, como se fosse na vida secular, avançada no seu tempo, que as pessoas dizem que ele é avançado no tempo, visionário. Por quê? Porque ele está recebendo antes a orientação. Vamos tentar atentar para isso. Buscar o discernimento de Deus, buscar este dom, para que nós possamos enriquecer a igreja com essa graça. Então, subtópico 2,
as fontes das manifestações espirituais. São 3. Fontes das manifestações espirituais. Já que estamos falando que há um número maior de espírito no mundo do que de seres humanos, então vamos lá. Tem as fontes para isso. São 3. Primeira, Deus. Manifestações espirituais. 3. Deus. Vou botar o homem aqui, eu nunca gosto de usar o homem, mas é o ser humano, na verdade. E o reino das trevas, que é Satanás e seus demônios, né? Deixar ele como o líder, a gente chama de líder, né? Então, essas 3 fontes. Então, é de suma importância saber nas coisas que são escritas, no livro que você está lendo, no programa que você está assistindo, no filme que você assiste, na orientação da vida política, religiosa, de qual fonte você está se alimentando. Porque às vezes a gente pode estar se enganando. Pensa que é de uma fonte, é de outra fonte, e isso traz um prejuízo enorme. E o subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais. E aqui então, né, fecha o que a gente está estudando sobre discernimento. Em 1 João, capítulo 4 e versículo 1, está escrito: amados, não acreditem em todo espírito. Já naquela época, hoje igualmente. Mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Professor e professora, na época de João, havia isto. Imagine uma situação como a nossa, que a gente considera que estamos nos fins dos tempos. Então a palavra de Deus ensina que todo espírito deve ser provado. Não tenha medo, não. Não tenha preocupação de ser antipático, não. Prove para você não ser enganado e você ajudar outras pessoas a não serem enganadas também. Nós não conhecemos quase nada na vida, nós não temos capacidade de discernir quase nada, mas o Espírito Santo sabe tudo, tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Então, por isso, é fundamental que quem quer acertar o caminho receba de Deus o discernimento. Tá certo? Então, esta é a lição para esse próximo domingo. Convido você a estar, procure uma congregação da Assembleia de Deus, porque às 9 horas inicia a Escola Bíblica Dominical. Será um prazer saber que você esteve visitando uma das nossas escolas. Escreva para nós. Está aqui embaixo a forma de você entrar em contato conosco, tá bom? E também eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí, EBD São Léo. Não custa nada para você. Você pode simplesmente ali entrar, ouvir a mensagem e clicar em inscrever. Você se inscreve, depois clica no sininho, porque cada semana tem uma nova lição e você vai estar sendo orientado, aprendendo da palavra de Deus. Quero te pedir algo mais, que você compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, seja onde for, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir e convide uma pessoa, diga para ela: olha, eu quero que você escute esta mensagem, que você vai aprender da palavra de Deus. Quero contar contigo, tá ok? Vamos orar e encerrar a aula de hoje. Pai querido, muito obrigado por esta lição maravilhosa que estudamos. Esses dons especiais, sabedoria, ciência e discernimento de espírito. Reparte a tua igreja, Senhor. Nós estamos num momento muito sério, importante, que necessitamos disso. Traz até nós a tua ação, a operação do céu no nosso meio, porque a tua igreja quer subir, a tua igreja quer viver para ti. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Até a próxima lição. Ele atua em nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está